compartilham deste evento e destes momentos na noite de hoje. Sintamo-nos todos abraçados e acolhidos pela misericórdia divina, que nesses tempos nossos que transitamos agora, ela se mantém lado a lado conosco, nos fortalecendo, nos envolvendo e nos dando todo o suporte necessário para que a gente prossiga. A noite nos remete bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É um tema crucial para a nossa experiência religiosa. O que seria uma experiência religiosa para nós? A experiência religiosa seria termos uma vinculação com uma religião, seguirmos o que ela nos orienta, nós escolhemos e optamos pela doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não nos diz nada, nos esclarece, nos fala acerca das verdades, acerca da vida, dos porquês. E ela é uma filosofia que nos incentiva a aprender a pensar. Porque a filosofia, ela te joga uma assertiva e você tem que destrinchar. Você tem que parar, pensar, analisar, descobrir o que está contido ali. Então, quando eu digo que o tema é crucial para a nossa experiência religiosa, tem sido a doutrina espírita para nós. É um manancial de bênçãos. Temos o conhecimento, a gente vai procurando nos livros e, de repente, temos um acervo de conhecimento muito grande deixado pelos espíritos, né? Pelos encarnados, que partilharam da época de Kardec, que fizeram livros de próprio punho, pelos espíritos que por via mediúnica nos mandam. E o que isso tem sido para nós? Estamos coletando esses dados e fazendo o que exatamente com eles? Serão muito, muito bem-vindos para que, quando nos procurem, a gente possa compartilhar com alguém. Nas nossas conversas fraternas, no nosso atendimento virtual, no atendimento fraterno, na nossa vida diária, no trabalho, na família, na vida em sociedade, que as pessoas nos procuram, falam conosco, têm o nosso ombro para apoio. Então, é muito bom, mas não pode se restringir a isso. E nós? E a nossa experiência religiosa? Como é que ela fica? Nós temos que buscar estreitar nossa relação com o Pai e perceber e ampliar a capacidade divina que está presente em tudo. Então, quando vem lá, bem-aventurados aqueles que têm pulsão. O que seria exatamente isso? Nós sabemos que o Criador é transcendente, ele já existia, criou a tudo, ele vai além do que tudo que a gente pode conceber e imaginar, mas ele é imanente, ele está presente em tudo, em toda a sua criação. No livro dos Espíritos, na Gênese, a gente vai ver isso de forma muito clara, através do fluido cósmico universal, no qual nós estamos mergulhados. Deus se faz presente em tudo e em todos os seres da sua criação. Então, todo o tempo nós estamos com Ele. Como perceber se é assim em tudo? Como perceber essa presença de Deus? Como perceber a Deus em tudo? Como nos dar para ver Deus? Porque está lá na assertiva de Jesus. Quem tem puro coração, Deus. Como purificar a nossa essência, o nosso ser, o nosso coração, para que a gente possa vê-lo? Onde nós vamos vê-lo? Como nós vamos vê-lo? Essa pureza almeja. Porque se eu quero purificar o meu coração,
Se eu quero tornar puro o meu coração para que eu possa ver a Deus, eu tenho que definir o que seja essa pureza. O que é essa? Qual é essa pureza que Jesus apregoa? Porque se eu não sei o que é, eu não sei do que eu vou atrás. Eu estou indo para onde? Eu estou buscando qual caminho? Eu estou procurando o quê? Então, eu preciso de ter esta noção para que eu possa ter um trajeto. No Livro dos Espíritos, na questão 10, Kardec solicita, pergunta aos espíritos assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem de forma sucinta, mas muito clara: não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, quando eu falo da doutrina espírita, ensina a pensar, que é uma filosofia, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É uma assertiva de Jesus. Então, é verdadeira. O Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Tá, então como assim? Aí ele diz, os espíritos dizem, porque falta-lhe o sentido. Então, daí a gente deduz, falta o sentido, mas o sentido passa a ser desenvolvido. O sentido que pode ser trabalhado. Nós podemos capacitar para poder conseguir um dia ter este sentido. Depende de quem, então? Depende de nós. Depende do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa proposta de vida. Temos que desenvolver as potencialidades que dormitam em nós. Que guardadinhas. Somos filhos diletos de Deus. Somos filhos do amor. Então nós somos herdeiros dele. Nós temos os atributos da divindade. Quando Jesus nos fala, vós sois deuses, ora, ele não intermedia com ninguém. Ele está nos dizendo algo muito claro. A capacidade vocês têm. Foram criados todos iguais, com possibilidades de chegar à perfeição. Então, tudo que é necessário para a perfeição está aí. Todos os atributos, todos os germes. E ainda tem um detalhe. A gente não precisa, a gente fala, o nosso trabalho é semelhante ao do lavrador, que vai trabalhar a terra, vai arrotear o terreno, vai preparar tudo e vai lançar semente. Nosso trabalho ainda é melhor, porque nós não temos nem que escolher as sementes, porque os germes e as sementes já estão em nós. E são sementes, não são aquelas sementes que têm a possibilidade ou não de germinar, não. São sementes que germinarão. São sementes lindas. Sementes que irão brotar com certeza. Agora, cabe-nos, sim, o trabalho de adubar o terreno e de criar as condições para que elas possam eclodir. Então, aí é a parte que nos cabe. Aí Kardec segue e pergunta, na questão número 11 do Livro dos Espíritos, será dado um dia ao homem compreender, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Porque que assim, ele vai perguntando. Ele quer chegar num ponto, mas ele vai perguntando de várias formas e vai cercando para chegar ao objetivo que ele tem. Então ele pergunta, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, será dado ao homem? Sim, será dado ao homem compreender a divindade, entender a divindade, ver a divindade. Porque quando Jesus nos coloca ali, bem-aventurados os puros, são porque verão a Deus, não é enxergar com os olhos. Não é isso. Porque Deus, porventura, tem a fisionomia? Tem um corpo como o nosso? Como é isso? Ver a Deus é entender, é compreender a Deus, é apreender o sentido da divindade.
apreender, captar, trazer para e introjetar. Colocar aquilo dentro de si, isso é aprender. De tal maneira que naturalmente aquilo saia. Não é necessário eu parar, pensar, refletir qual seria a melhor resposta, o que eu devo. Aquilo está tão presente em mim que com espontaneidade, porque faz parte do meu ser. Quando Jesus nos fala, eu e o Pai somos um só, a única criatura. Eu compreendo meu Pai. Eu aprendi os ensinos do meu Pai. Eu sei das suas intenções. Eu me mesclei tanto com ele e ele está tão presente em mim que eu o represento. As coisas que saem de mim representam fidedignidade o que está em meu Pai. Então será dado um dia, sim, o homem não mais estiver obscurecido pela matéria. Então isso já coloca para nós também um caminho. Já nos fala que o processo de aperfeiçoamento é o caminho necessário para que a gente possa compreender, desenvolver as capacidades, desenvolver o nosso sentido, desenvolver as nossas percepções e conseguir, então, ver a Deus. O obstáculo disso tudo é o obscurecimento pela matéria. Evoluir é sinônimo de evoluir espiritualmente, é sinônimo de desmaterializar-se. É sinônimo de purificar-se. Espírito e matéria. Quanto mais eu cresço espiritualmente, menos a matéria tem peso sobre mim. Menos a matéria me obscurece. Menos a matéria exerce influência na minha vida. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Fazer a parte que nos cabe na obra da criação, aprendermos, evoluirmos. Sim, estamos aqui tendo oportunidade, o nosso crescimento, para que a gente vá se desligando das coisas, desenvolvendo outras capacidades, se desligando das coisas do passado, se desligando da matéria, desenvolvendo outras capacidades. Nós encarnamos e estamos aqui, e estamos na doutrina espírita sendo esclarecidos por ela, para que a gente aprenda a viver no corpo a vida do espírito. Porque o corpo é corpóreo. A vida corpórea é momento de transição. Porque a vida é una e é espiritual. Com fases de encarnação. Algumas, várias, muitas encarnações para o nosso aprendizado. Então, comecemos a viver no corpo a vida do espírito. Então, nós temos que fazer essa apreensão, esse entendimento da divindade. Fazer a natureza espiritual sobrepujar a natureza material. O espírito que cresceu, que se purificou, ele se desmaterializa. Na escala espírita, nós vamos olhar lá. Quem são os espíritos puros? Os que veem a Deus, né, que Jesus falou. Quem são eles? Aqueles em quem a matéria já não exerce influência. Eles que vivem espiritualmente. Não precisam mais reencarnar. Não precisam mais de passar pela prova. Podem reencarnar com missões para virem nos orientar, para virem cooperar com o nosso adiantamento, com o nosso crescimento, com o adiantamento do planeta, mas eles já não têm mais a necessidade. Aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 244,
insiste e diz: os espíritos veem a Deus? Ele indaga ao Espírito de verdade: os espíritos veem a Deus? E os espíritos respondem: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores, que somos nós, o sentem e adivinham. Sente isso. Nós sentimos, nós percebemos algumas coisas. Sinto Deus na brisa, no ar, no sol, na beleza da natureza. Sinto Deus em muitas coisas, mas não consigo entrar. Não consigo compreendê-lo na sua totalidade. Na hora que as coisas me acontecem, ele não está tão para mim, a ponto de que eu falo o que o Pai faria. Se a gente está com um problema, a gente procura 1000 soluções, procura um, procura outro, procura outro, procura outro. Mas a gente primeiro fala: Senhor, o que está acontecendo? Quantas vezes a gente escuta: eu já fiz de tudo, só me resta agora rezar. Peraí. Se eu estou com algum problema, com alguma desarmonia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a Ele. Buscar senti-lo. Se eu entendesse, se eu tivesse apreendido a mensagem dele, para começar, que eu não ficaria aflito. Mas como a gente está num processo de crescimento, isso se faz aos poucos. Mas à medida que a gente vai tomando consciência, entendendo, internalizando as coisas, automaticamente a gente buscaria primeiro a divindade. A gente buscaria primeiro a Jesus. A gente buscaria o anjo guardião. Ô, meu filho, o que está acontecendo comigo? Me ajuda aqui. Para a gente ir atrás de outras soluções, de outras falas, de outros pontos de vista. Então, a fala de Jesus resume tudo. É um processo de milênios. Verá a Deus o puro de espírito, o puro de coração. É um processo de milênios. Milênios e milênios. E a doutrina espírita coloca isso para a gente de forma tão clara. Processo que depende do nosso esforço, depende do nosso empenho. Essa é a finalidade última de todas as religiões. Todas as religiões têm por finalidade fazer isso. Dar a condição a quem a segue de ter puro coração. Porque a finalidade da religião é ligar a criatura ao Criador. Fazer o religar. Tornar a criatura melhor. Tem 10 anos que eu sou espírita. Faça um balanço de quando você chegou à casa espírita, de quando você optou pela doutrina espírita, como você era? Como você via a vida? Como você entendia a vida? Como era o seu relacionamento no seu lar? Porque lá fora, a gente sempre usou, agora nós estamos com a máscara do Covid, da pandemia, mas máscara nós sempre estivemos, sempre usando. Lá fora nós somos o mundo. Por vezes espera de nós e somos aquilo que nós queremos que o mundo pense que nós somos. Lá fora eu me enquadro, porque se eu tem quem me chama e fala: opa, aqui não. Então lá fora eu tenho uma postura que não é a mesma que eu tenho no meu lar. Lá fora é a gentileza. Por favor, você pode me ceder isso? Posso fazer isso assim? Muito obrigada. A gente, em casa, a gente fala: pega isso aí, traz aí, menina, agora. Tá escutando, não? A gente não tem. Bom dia. E aí, como foi sua noite? Como dormiu? E isso, aquela coisa gostosa do café da manhã, do despertar, do iniciar o dia com bom ânimo, com alegria, contagiando, envolvendo. Então, vamos fazer isso. Como é que eu era? Agora que eu passei a conhecer a doutrina espírita, frequento uma casa espírita, essa mensagem fez o que comigo? Como é que eu estou? Como eu me apresento?
Façamos isso, ninguém precisa saber as respostas. Só nós. Porque a finalidade da religião é fazer a criatura melhor. A finalidade da religião é transformar a criatura, capacitando-a para que eclodam nelas, na criatura, os germes que estão latentes. Herança. Então, se é levar a criatura ao Criador, é nos capacitar para termos puro coração. É irmos largando os penduricalhos, a matéria, e para nos espiritualizar. Não é a busca exterior. Não são as vestes, não são os hábitos, não são os rituais, não são as práticas. Ah, eu vou na casa espírita, eu tomo água fluidificada, eu tomo o passe, eu participo de tal tarefa, eu faço sopa, eu faço isso, eu coordeno isso. Tá. E dentro de você? E no seu coração? Quando pisam um galo, como é que você acha? Como é o olhar para o outro? Como é o seu olhar para o próximo? É a busca interior. Jesus fala para nós da busca interior. Na época de Jesus, as práticas exteriores eram preconizadas. Era o que se tinha. Eles não cogitavam de busca íntima nenhuma. Então, uma das grandes obras de Jesus foi começar a sensibilizar as criaturas para isso. Falar com elas. Ter uma postura em que elas questionavam, para que elas fossem aí percebendo essa outra realidade. Por que ele come com os publicanos? Por que ele come com os pecadores? Por que ele está comendo e não lavou as mãos? Está indo almoçar com o gentil? Sentar-se à mesa com os publicanos? Porque antes, a época de Jesus, o puro se afastava. O puro ficava de cá. Ele não dava o que era dito e chamado de impuro, para que ele não se contaminasse. Então, ele ficava cá, longe. Ele se ausentava. Então, ele fugia da possibilidade. Jesus não. Jesus ia ao outro, exatamente para o despertamento das pessoas e para mostrar-lhes que não é a pureza de fora, mas é a pureza de dentro. Então, ele ia de encontro a estas práticas daquela época para que exatamente as pessoas despertassem e para questionar essas práticas e mostrar qual era a verdadeira pureza. E ele temia, porque essas práticas ele sabia, eram máscaras que se vestia. E quando criaturas aonde? A hipocrisia. Até ele ter o dizer forte de sepulcros caiados. Por fora, brancos pintados. E por dentro, a sujidade. Então, ele escandalizava de uma certa forma as pessoas, porque ele não tinha isso. Ele se ia junto ao povo e junto aonde ele via a necessidade. Que uma mulher dita de má vida o tocasse seus pés, lavasse seus pés. Isso tudo indignava as pessoas daquela época. A pureza buscada, a pureza legítima, não diz respeito ao que vai por fora. Não diz respeito às aparências. Não diz respeito às pessoas com as quais nós convivemos. Ela diz respeito, sim, a como nos relacionamos com as pessoas, a como fazemos, às nossas atitudes, ao nosso sentimento, à nossa intenção. Deus não vê o ato em si, mas ele vê o móvel do ato.
Então, muitas parábolas de Jesus questionavam isso. A gente às vezes vê a parábola do bom samaritano e pensa que foi assim, um descaso. Foi um descaso deles. Passaram de larga para lá. Não, eles estavam voltando de Jerusalém. Tinham feito todos os rituais lá, de purificação, levado as oferendas, deixado lá no altar, feito todos os rituais necessários para que ficassem puros. E eles estavam descendo. Quem era aquele homem caído? Entendeu? Ele era um publicano? Um pecador? Então, como que eu vou lá junto dele? As vestes dele estavam rasgadas, então eu não conseguia não dava para reconhecer a vestimenta. Ele estava inconsciente. Não tinha como, então, perguntá-lo, não tinha como, pelo sotaque, você descobrir de onde ele vinha. E, além de tudo, ele ainda estava ensanguentado. E o sangue era impuro. Tanto é que a mulher moça, ela estaria em apuros se quem tivesse era Jesus, quando a descobriram. E ela tocando as vestes, o fluxo parou, interrompeu. Senão ela poderia ser apedrejada. Ela poderia não, ela seria apedrejada. Porque ela sangrava. Então ela estava impura e não poderia estar no meio de ninguém, porque contaminava todo mundo. Porque era esse o tipo de conceito que eles tinham na época. Então a parábola do sano, e a gente vê lá, tanto o sacerdote quanto o levita, restos passaram de largo. E como ali aquele homem estava morto ou estava vivo? Porque não se aproximava de um morto. Tinha uma ânsia mínima para se ficar de um morto. Então eles passaram de largo. No entanto, o samaritano não era dado a estes rituais, olhou e viu. O que ele olhou e viu? Ele viu a necessidade. Ele viu ali alguém, não com a voz, mas pela situação. Preciso de ajuda. Posso morrer. Então ele viu a necessidade em si. E aí ele foi. Aquele mesmo azeite, aquele mesmo vinho que foi colocado lá no altar, no templo em Jerusalém, para o ritual de purificação, que o sacerdote, que o levita e os demais que estavam lá fizeram, aquele mesmo vinho usado para lavar as feridas, aquele mesmo azeite foi usado para pensar as feridas, para tratá-las. Então ele fez daquela situação um altar de fraternidade, onde ele teve olhos de ver, onde a pureza de coração falou mais alto, onde ele não viu a situação em si, mas ele conseguiu ver a presença da divindade ali. Ele conseguiu ver o seu irmão que precisava. Então, quem na verdade, de fato, nesse instante trabalhou a sua purificação? O outro fez o ritual, mas passou de largo. E este construiu um altar de fraternidade. Então, esse samaritano trabalhou a sua purificação. E o que era para o Cristo dessa pureza? Era mais do que ostentar algo por fora. O puro não afasta da impureza para não se macular. Ao contrário, o puro se mistura a ela para prestar assistência e para mostrar caminhos diversos. No livro Religião dos Espíritos, a mensagem que se chama Pureza, e que aí fala assim: estudando do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. É a criatura mais pura que já tivemos aqui. A representação máxima da divindade.
E Jesus se misturava. E Jesus ia até aquele que necessitava. Cabe-nos, pois, lembrar, como Jesus via no caminho da vida, para reconhecer com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. E não é isso que ele fala? O puro, ele não se afasta. Muito pelo contrário. Ele se mistura para ensinar, para modificar, para renovar o vício, para renovar a impureza, para mudar o olhar com relação a outros. Não é olhar e ver o outro e falar, ele erra, ele está errado, ele é assim, ele é assado. Não. A pureza é questão do olhar. Olha aqui o que ele diz. Sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. O olhar de Jesus conseguia. Por quê? Porque ele não se prendia às aparências, mas ele buscava a essência. Ele conseguia ver e detectar a presença divina em tudo. Pois nós não estamos mergulhados no fluido universal, não está lá no livro dos Espíritos, não está lá na Gênese. Então, ou seja, Deus é imanente, então a presença dele tudo está em todos, a todo instante, em todo local. Então está relacionado com a postura de alma, de enxergar o próximo. A questão da pureza está na postura. A questão de olhar. Então, eu perguntei, o que nós vendo com a doutrina espírita, com os conhecimentos que ela traz e nos dá? Porque não adianta só saber, não usa. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal como os peixes estão no oceano. Somos banhados por este fluido o tempo inteiro. Então, Deus está em tudo. Naquela situação ruim, agradável, que nos fere, busque e olhe, que você verá. Na cúria recebida, busque e olhe, que você verá. A pureza é ver além de, ver aquilo que está sendo ali mostrado, é ver além, para além daquilo, é ir mais adiante, é ir além. Aí, seguindo a lição, fala assim para nós: para muita gente, Dora era lugar desprezível. Mas foi a primeira lição de Jesus. O que Jesus fez? Ele via Deus na humildade, com que a natureza lhe oferecia materno colo, e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. O que ele fez? Ele transformou aquilo, foi o que ele conseguiu. Não foi acolhido em lugar nenhum, sobrou-lhe a manjedoura, e ele fez dela a primeira mensagem. A mensagem mor da humildade. Era puro de coração. Se nos dão um local que nos agrada para sentar, por vezes recusamos. Eu não vou sentar ali, não. Nossa, fui muito mal recebido. Ora, por quê? O que está ali por detrás? Qual a outra mensagem que estão nos dando? Por que sobrou para mim aquele local? Que não é de que não é bom, que é quente, que é calor, que é junto de pessoas que eu não conheço. Então, de olhar. É mudar o nosso olhar. Ver Deus em tudo. Exaltar e fazer o bem em tudo. Quando a gente vê Deus em tudo, a gente exalta o bem a todo instante. Porque a gente o exalta, a gente recebe. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor. Pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele viu Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu em mensageira da celeste ressurreição. Ora, colocar Maria como mensageira
da ressurreição do Cristo? Gente, por que ele não deu isso à mãe dele? Ele não colocou isso para a mãe dele? Por que ele não colocou a João, a Pedro, a Tiago, que eram tão próximos dele? Maria de Magdala nos fala. Ixi, fugiu-me aqui o nome, eu vou lembrar. O autor de Boa Nova, irmão X, Humberto Campos. Nos fala Humberto Campos, Maria de Magdala foi a criatura que conseguiu uma transformação jamais vista por nenhuma outra. Foi ela quem fez uma transformação, a maior transformação durante uma encarnação. Jesus via para além dele. E quando ele bateu o olho em Maria de Magdala, ele viu todo o potencial que jazia ali. A força que a criatura tinha, a vontade que ela tinha de renovar, a sede de amor, porém de uma forma equivocada, ela buscava de outras formas, mas ele sabia o que ela procurava. E ele sabia que se fosse oferecer a ela o que ela procurava, ela conseguiria fazer o que muito pouca gente consegue. Tanto que fez. E ela foi a porta-voz. Qual o filósofo? Qual o cientista? Qual a cura por nós conhecida que deu ao mundo notícia maior, mais festiva do que essa? Ele viu. Quem foi porta-voz de uma mensagem tão grandiosa quanto essa? Ele vive. Então Jesus conseguia enxergar e via, porque ele via Deus em tudo e todos. Pedro, um homem rude, inconstante. Quem ia dar que ia falar sobre ele? Os pilares, vai ser erguido o pilar, é a pedra fundamental, ele que vai conduzir, ele que vai levar, ele que vai coordenar os apóstolos e vai fazer um trabalhão. Aquele? Com aquela rudeza, tosco daquele jeito, semi-analfabeto, inconstante por vezes, atribulado. Atribulado. Não tinha o respeito de Deus. Mas Jesus sabia com quem ele estava tratando. Sabia da força, sabia do potencial, porque ele via além das aparências. Ele via além do que a criatura era momentaneamente, mas ele via tudo que ela poderia vir a ser. E por isso, então, ele investiu. Judas, negociante, era suspeita, capaz de usar ardis em louvor de si mesmo. Mas ele sabia do que Judas era capaz. E sabia das necessidades. E ali na última ceia, ele partiu o pão. E o pedaço primeiro era o pedaço a quem você queria homenagear. E ele deu ajuda dizendo, olha, sou teu amigo. Eu estou aqui. E eu estou lhe dizendo, sou teu amigo. Estarei independente de qualquer coisa. Porque ele não verbalizou, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E talvez com aquela atitude, Judas pudesse cair em si e pudesse tomar rumos. Infelizmente, não foi o que fez. Ele seguiu no seu desatino. Prosseguiu. E lá, na hora que ele chega com os guardas, Jesus o recebe e diz, amigo, aqui vens. O chama de amigo, sabendo de que Judas estava traindo e iria entregá-lo. Judas prosseguiu, distraído, numa penosa deserção, seguiu até o fim naquela penosa deserção, distraído, e se entregou a essa penosa deserção invigilantemente. Mas se reabilitou e já está reabilitado.
Então, Jesus sabia destas coisas todas. Então, aí, além, ele vai ao encontro destes que estão equivocados, que estão na sombra, que se debatem na sombra, porque eles têm a necessidade. E ele vê o potencial. Ele vê a capacidade. Então, aquele que tem um coração puro, ele lança, é um coração iluminado, que projeta luz no cérebro. O coração projeta o cérebro e faz com que o outro veja de forma diferente. A doutrina espírita vem falar desta pureza, vem falar do Evangelho de Jesus e projeta luz em nosso cérebro e nos concita, através do Evangelho de Jesus, a ver o próximo de forma diferente. Ver o bem, trair o bem em nos fala de fixarmos-nos no bem, que é eterno, e não no mal, que é transitório, que é passageiro. A doutrina clareia o olhar, a nossa audição nos faz enxergar as coisas, porque ela trata de verdades que são imorredoras, porque ela fala do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus retrata o quê? Retrata a divindade. Nos dá regras de bem proceder. Nos dá orientação. Se fizeres, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, as minhas orientações, o que é que eu falo, o que eu divido com vocês, sigam, terão alívio, serão felizes, irão crescer, irão lançar luz em seus cérebros, irão ter conhecimento, irão ser livres, irão ter pureza de alma e terão a grata alegria que eu tenho de ver o Pai, de ver a Deus. Então é assim que nós temos que prosseguir. Para muita gente, Saulo era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus, espírito atormentado. Procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Foi o maior arauto, o maior divulgador do cristianismo. No livro de Luz, tem uma mensagem que Emmanuel fala, chama Escamas, mensagem 149, que Emmanuel fala a passagem de Atos dos Apóstolos, e que Saulo é levado a Ananias, e Saulo, que são retiradas dos seus olhos, que as portas de Damasco ele ficou sem visão, ficou cego, e é como se escamas ali tomassem. E aí Emmanuel trabalha essa lição de que nós também, nós temos escamas nos nossos sentidos, nós temos os sentidos obliterados por essas escamas que estão em nós, atrapalhando a nossa mão, os nossos pés, o nosso coração, a forma de sentir, nosso entendimento, nos atravanca. Ananias foi lá e retirou, e Paulo sentiu as escamas saindo dos olhos. Mas Paulo também tinha os sentidos também obliterados. Ele também tinha. Mas Ananias não mexeu em nada, tirou as escamas dos olhos, deixando a ele o trabalho de, por ele mesmo, forjar o seu caminho. Sofrer, decidir Cristo e segui-lo, com os sacrifícios e com tudo que era necessário. Superar para que ele um dia dissesse: não sou eu quem vivo, mas o que vive em mim. A pureza de coração vai ser alcançada assim. Bem-aventurados os puros de coração. Nós queremos ver a Deus. Nós queremos ter a pureza de coração.
Aprender a enxergar o outro não momentaneamente, no que ele é momentaneamente, mas no que ele pode vir a ser. Isso é purificar o coração. Como é que a gente faz para purificar o coração? Aqui já foi dito que o que atrapalha e atravanca é a matéria. É a obliteração que a matéria faz em nós. Nos deixa ver exerce um tapete. Aí na questão 912, Kardec volta e pergunta. Entre os 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Ou seja, da matéria em nós, do corpo em nós. Qual o meio mais eficiente para a gente conseguir combater o predomínio da matéria? Como vencer isso? E eles têm a resposta curtinha: praticar a abnegação. Praticar a abnegação. O amor sublima a criatura e a faz crescer e romper todas as barreiras. Mas amar, nós ainda não damos conta. Ainda não somos capazes. Ainda não temos essa condição tão grandiosa de amar. Mas já podemos servir. Servir a gente dá conta. Comecemos então. Quando eu falo que nos costumes antigos, lá da época de Jesus, os puros eram afastados. No entanto, no livro dos Espíritos está lá como lei. Lei é uma coisa que não fala assim, você pode, você deve. Não, a lei é imperativa. A lei existe, cumpra-se. Ela é imperativa, é impositiva, é. E acabou. Lei de sociedade. Convívio social. Vai nos dizer Emmanuel, é a pedra das virtudes. É o buril, é o que vai fazer as virtudes aparecerem, eclodirem. É a pedra de convívio social. É no dia a dia, é nesse enfrentamento. Na faina bendita, no trabalho bendito, de louvarmos o bem, é que nós vamos conseguir crescer. Vamos lavar os textos sutis da nossa alma, que estão impregnados vícios, pelas tendências, pelos desacertos do passado. E vamos alcançar a pureza de coração. Então, esses tecidos sutis do nosso coração vão ser lavados nessa luta bendita de louvarmos o bem. Louvar, exaltar o bem, enxergar o bem em tudo. Louvar aqui não é só de bem dizer, é de descobrir o bem em tudo, de enxergar a divindade. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E se estamos mergulhados no fluido cósmico universal, imersos nele, é a imanência do Criador. Deus está em tudo, está em nós, está em toda a sua criação, está em tudo que nos acontece, tudo que está ao nosso redor. Então, bem dizer, louvar, exaltar o bem, a divindade, a Deus, é isso aí, é enxergá-lo. Quanto mais aprendemos, quanto mais nós sabemos, mais nós somos convidados a ser. Mas temos o compromisso de servir. A quem muito é dado, muito é cobrado. Para que a gente amealha conhecimento? Para que a gente amealha tanta coisa? Se não é para compartilhar. Se não é para dizer, não é compartilhar falando, não. Como eu estou aqui, isso aqui é muito fácil. Pega um livro bom, estuda, pega uma lição como essa aqui, ó. Religião dos Espíritos, chama-se pureza, destrincha a lição, é muito fácil. É no sentido de botar para fora, primeiro assimilar, aprender, colocar dentro de si a tal ponto que aquilo é sua verdade.
de tal maneira que aquilo seja vivo dentro de você, para que na hora de você se expressar, não haver simulacro. Fazer aquilo que é conveniente, o que as aparências pedem. Não, deixar sair. O que Francisco de Assis nos fala? Pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Porque não é para falar, é preciso iniciar. É preciso que o evangelho esteja dentro de você a ponto que a conduta, a sua fala, a sua gesticulação, a sua postura, o seu posicionamento no mundo, a sua forma de olhar próximo, seja a forma de Jesus. Os seus olhos sejam os olhos de Jesus. As suas mãos sejam as mãos de Jesus. A sua fala seja abençoada como a de Jesus. Não é aquela que condena, que censura, que acolhe, aquela que agasalha, é aquela que abençoa, é aquela que aceita, que acata, é aquela que estimula. Estamos no mundo, mas não precisamos ser mundanos. Temos que ser o sal da terra. O sal não dá só sabor à carne, mas o sal evita que a carne apodreça, que a carne se corrompa. É um preservador do vício, da qualidade. Por isso que somos o sal. Agora o sal aqui, e a carne está aqui, não adianta. Ele tem que ser colocado nela, ele tem que ser misturado, ele tem que estar junto. Por isso, o puro tem que se miscuir aos impuros, aos necessitados, aos equivocados, aos que estão ainda se debatendo nas trevas. Para que se faça, para que se seja luz. Ali você aprenda a olhar as dificuldades, os defeitos, os espinheiros, os pântanos, charcos, os aspectos difíceis dos nossos irmãos, olhar isso como oportunidade para exaltar o bem, para exaltar o bem, para mostrar o bem, para que o bem se faça presente, para que o bem apareça, para que o bem os contemple, para que eles entendam uma forma diferente de atuar, de pensar, de agir. Então, como tem sido a nossa experiência religiosa? Ela tem renovado de fato nossa relação com o nosso próximo? Ela tem mexido conosco? Ela tem feito de nós criaturas melhores? Me tem feito ver as dificuldades do próximo de uma forma diversa? Com um olhar mais brando? Ver ali pontos positivos, eu olho e ele está equivocado, mas tem também os pontos positivos, eu consigo ver o bem na natura, eu consigo enxergar Deus ali, porque Deus está na sua criação, em toda a sua criação. Eu consigo enxergar Deus naquela criatura que está em dificuldade naquele momento? Eu consigo perceber o potencial que jaz ali naquele meu companheiro? Naquela criatura que está ao meu lado? Nós trazemos o gene da divindade. A gente fala, eu sou herdeiro de Deus, eu tenho esse potencial. O outro também tem. Tudo que eu acho que eu sou merecedora, que deve ser concedido, o outro também. Porque não tem privilégios na criação. Fomos criados todos iguais, simples, ignorantes, porém perfectíveis, com tudo que é necessário para que a gente atinja a perfeição. Indo aqui, se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então Deus não desiste de ninguém, graças a Deus, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de mim. E por que nós vamos desistir daquele que caminha junto a nós com dificuldade? Perceberás que a maldade e o crime são espinho e lama que envolve a alma. Envolve o brilhante divino
que fatalmente à luz. O puro de coração vê a vida de um modo diverso. Ele aprende a olhar de uma forma onde o bem é exaltado, é exalçado. Quem está conseguindo ver no charco o berço do pão? Jesus viu em Madalena, não se equivocou. Jesus viu em Pedro, não se equivocou. Jesus viu em Saulo, não se equivocou. Ele viu o berço ali, ele viu no charco, nas dificuldades, nos espinheiros deles, o berço do pão. É essa pureza que Jesus nos pede. Aprendendo e servindo, ajudando e passarás por mensagem incessante de amor, ensinando os homens do rodeio a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Passarás, olha, ele fala isso para nós. Passarás na terra por mensagem incessante de amor. Se queres a pura oração, terás que ser mensagem de amor. É essa pureza que Jesus pede no seu evangelho. É isso que ele solicita para nós, que a gente desenvolva essa pureza. Vida ao exercício diário do acolher, ao exercício diário do bem, ao exercício diário do amor, ao exercício diário do perdão. Irmãos, aos poucos, lavando os textos dos nossos corações, purificando os nossos corações, estando assim os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que vão além das sombras, que não se detém ao que está ali na nossa cara, mas que consegue enxergar para além, enxergar o diamante divino que há em cada um dos nossos irmãos, em nós e em cada um dos nossos irmãos. Que irmão desse que espera não a nossa crítica, não a nossa ação, não o nosso menosprezo, passar de largo, não! Mas espera nossa ação no sentido de ajudá-lo a refletir a luz divina, de mostrar-lhe uma realidade diferente, uma forma, um entendimento, de despertá-lo, no sentido para que ele possa refletir a luz divina que existe em todos nós. Então, feliz daquele que assim age. Estes verão a Deus em cada irmão, darão um norte para as suas jornadas. E aí nós poderemos dizer: bem-aventurados serão, porque verão a Deus. Sigamos, pois, neste trabalho de purificação, com a oportunidade ímpar que Jesus nos oferta da reencarnação e do seu evangelho de luz. Paz a todos nós. Muito obrigada a todos vocês.